assunto da nossa entrevista de hoje é a superlotação dos presídios no Rio Grande do Sul. Que medidas estão sendo tomadas pelo Poder Judiciário para enfrentar o problema? Será que a proposta do rodízio, de realizar o rodízio com os presos, está funcionando? Para falar sobre o tema, nós estamos recebendo o juiz de direito Sidnei José Brazuska, que atua no Juizado de Fiscalização dos Presídios da região metropolitana de Porto Alegre. Doutor Brazuska, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. E eu começo lhe perguntando como é que está essa questão dos rodízios dos presos? Bom, esse rodízio de presos, do ponto de vista, digamos assim, dos fatos, isso já acontece no Rio Grande do Sul há muitos anos. Tá? Por falta de vagas no sistema prisional, tá? O Estado está girando, né, com os presos, com um contingente grande de presos na rua. Tá? Nós temos aí mais ou menos entre 7 e 8 mil presos, né, que ficam, esses sim, fazendo um verdadeiro rodízio, né, entrando e saindo do sistema. Por quê? Nós não temos vagas suficientes nas casas semiabertas. O que nós propusemos, e talvez não tenham sido assim bem compreendidos pela sociedade, e o Ministério Público recorreu dessa decisão, e ela está sendo modificada pelo Tribunal de Justiça. O que se propôs foi o seguinte: era que presos que não tivessem nenhuma falha, tá? Presos que já estivessem há 1 ano no serviço externo, indo e vindo todos os dias, sem nunca ter chegado atrasado, sem ter se envolvido com droga, com bebida, ou qualquer ocorrência, novo crime, nada, ou seja, zero, né? Que este preso, então, pudesse chegar um dia sim, um dia não. Tá? Isso atingiria um percentual muito pequeno de presos. Na região metropolitana, de 2.400 presos pesquisados na época, apenas 66 poderiam ser beneficiados com essa medida. O que se queria com isso era o quê? Fazer com que o preso ficasse mais tempo cumprindo pena. Esta era a proposta. Tá? Mas isso acabou, digamos assim, essa proposta ideológica da AVEC acabou sendo, primeiro, pela sociedade, às vezes, talvez não tão compreendida, tá? E juridicamente foi questionada. O Ministério Público sustentou que isso seria uma incumbência legislativa, ou seja, que a AVEC não poderia inovar nesse aspecto. Embora tenha inovado em outras áreas e não houve recurso das outras que inovou, mas desta houve, não é? Então tem que se acatar a decisão do Tribunal de Justiça, e esse rodízio formal, digamos assim, fatalmente não existirá mais. Agora, o rodízio de fato, que é esse que abala a segurança pública, que é esses 7, 8 mil presos girando todos os dias, esse continuará lamentavelmente. E, doutor Brazuska, como é que está essa situação carcerária, né, hoje no Estado, principalmente na região metropolitana, e como o Judiciário está enfrentando essa situação? A situação carcerária aqui é muito crítica. Tá? Nós temos aí um contingente de quase 29 mil presos, 28 para 29 mil presos. Tá? Há 1 ano atrás foi decretado o estado de emergência no Estado do Rio Grande do Sul, tá? No sistema penitenciário. Na região metropolitana, depois do decreto de emergência, foram abertas 150 vagas e aumentou mais de 1.000 presos. Ou seja, não temos vaga suficiente para isso. Tá? Nós estamos com uma estrutura penitenciária que existia há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás. Desde então, o número de presos mais que dobrou. Tá? Então, nós estamos numa situação assim, extremamente crítica no que se refere às vagas. E este problema, que ocorre em todos os regimes, tá? No regime fechado, aberto, semiaberto, isso acaba se projetando para as ruas, tá? E na forma de mais criminalidade. Hoje, uma pessoa que é presa, que ingressa dentro do sistema, ela se torna refém do sistema, ela acaba sendo carimbada dentro do sistema, dependendo da galeria ou local aonde ela for. Né? Depois ela não consegue trabalhar no regime semiaberto, porque não é daquela facção, não é daquele grupo criminoso. Por exemplo, uma pessoa que resolve trabalhar, ela está cumprir sua pena direitinho e começa a trabalhar dentro do presídio central. Quando progride para o sistema aberto, ela não tem para onde ir, porque os trabalhadores do central não são aceitos nos albergues. Então ela é obrigada a fugir, por exemplo. Né? Ou seja, nós temos sucessivos problemas que vêm se agravando
ano após ano. Que foi determinado o prazo para que se construíssem novos presídios? Bom, o que existe é o seguinte, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública. Nessa ação civil pública, o Estado foi condenado a criar N vagas em todos os regimes com prazos fixos, né? Esta sentença ainda não transitou em julgado, tá? Então ainda não é, digamos assim, ainda exequível, tá? E não é uma sentença, mesmo que tivesse transitado, não é uma sentença muito fácil, muito simples de ser executada, tá? O problema penitenciário passa por uma questão política, uma questão de vontade política e uma questão de determinação política, tá? Então é isso que precisa. O que nós defendemos na VEC é que haja uma reformulação no sistema penitenciário como um todo, tá? Nós não temos que ter grandes presídios, somos contra isso, tá? E a solução está dentro do próprio Estado, tá? Dificilmente o telespectador terá ouvido falar ou ouvirá falar algum dia de um grande motim no presídio de Lavras do Sul, tá? De que incendiou o presídio de Espumoso, de que os presos se rebelaram no presídio Santo Cristo, de Cerro Largo, de Canguçu, de Caçapava e assim por diante. Por quê? Porque são pequenos presídios. E nos pequenos presídios não dá problema. Ou os problemas que dá são os problemas pequenos e de fácil resolução. Então o que nós sustentamos é isso. E nós temos que reformular o sistema pegando o exemplo do próprio Estado, ou seja, pequenos estabelecimentos prisionais. Nossa proposta é que cada comarca que tenha serviços judiciários, ou seja, que tenha o juiz, que tenha o promotor, o escrivão, o servidor da justiça, ou seja, que a cidade que se servem dos serviços forenses também passem a se servir de serviços penitenciários. Ou seja, pequenas comarcas, pequenos presídios. Comarcas médias, presídios médios. E as comarcas maiores, naturalmente, presídios maiores. É inadmissível, por exemplo, que uma cidade como Tramandaí não tenha um único estabelecimento prisional. Uma cidade como Capão da Canoa não tenha presídio. Parobé, Sapiranga e por aí afora. Né? Por que essas cidades têm que exportar os seus presos e levá-los para grandes complexos prisionais, quando deviam tratá-los nas próprias comunidades? Então, o que nós sustentamos é isso. E eu tenho bastante convicção no que estou dizendo, que a solução do nosso problema penitenciário passa por isso. Doutor Brazusco, o que o senhor acha da questão da terceirização desses serviços? Olha, nós discutimos isso bastante internamente no âmbito judiciário, a questão da terceirização, né, ou da chamada privatização dos presídios. Tá? Existe o CONCEP, tá, que é um conselho formado por juízes da execução, tá, onde congregam, digamos assim, 98% dos juízes que têm jurisdição criminal. Tá? E o consenso que se teve no CONCEP foi no sentido de que não é possível a privatização pura dos presídios. Isso não seria viável, isso é a função indelegável do Estado. Que o que poderia se fazer é uma terceirização de alguns serviços penitenciários. Tá? Então, você pode terceirizar lá a comida, a escola, a psicologia, enfim, educação, uma série de coisas é possível terceirizar. Mas a questão do controle da segurança efetiva, essa deveria ficar na mão do Estado. Tá? Discutimos se na segurança poderiam trabalhar em empresas privadas, por exemplo. Né? Ou seja, acho que esse ponto precisa ser melhor aprofundado. Né? Talvez possa trabalhar na segurança, pessoas privadas, mas com rígido controle por parte do Estado. Tá? Então, ou seja, indelegável que a função da segurança é do Estado. Então, fora isto, os demais serviços não há problema que sejam terceirizados, privatizados, enfim. Tá? Nós já temos hoje, tá, uma espécie de privatização dos presídios. Tá? A semelhança do rodízio de presos, nós temos bastante coisa privatizada também dentro dos presídios. Tá? Só que uma privatização branca, não oficial, tá? Onde uma pessoa que tem recursos financeiros pode comprar quase de tudo dentro do presídio. Né? De droga, armas, bebida, enfim, pode adquirir uma série de coisas dentro do presídio. Por quê? Porque não há um controle efetivo do Estado. Tá? Hoje, nos presídios maiores, existe uma certa, digamos assim, um certo pacto, não é? Aonde até certo ponto manda o Estado e dali para frente mandam os presos. Não é? Ou seja, o Estado ele não tem mais o controle lá de dentro da cela, controle das galerias, principalmente nos presídios maiores. Nos pequenos tem. Tá? Por isso que nós advogamos
que a solução passa pelos pequenos presídios. Mas nesses grandes, isso já está, digamos assim, uma divisão, né, entre o público e o privado, só que é algo naturalmente contrário aos interesses da sociedade.